E aí, gente, nós estamos com um novo episódio. Hoje a gente vai falar sobre adestramento de cães. E nada melhor do que chamar quem sabe da história de como se deve fazer, como o Henrique Camilo, ele que há 11 anos trabalha com adestramento de cães, trabalha com animais de diversas raças, diversos portes, e com certeza ele vai trazer dicas excelentes para você que deseja adestrar o seu animalzinho e não sabe como. Muito obrigada por você ter vindo. A gente já teve outras oportunidades, né, muitas conversas, você mostrando como é que se faz para se adestrar um cão. E eu quero saber, Henrique, como foi que tudo começou? Eu sei que há 11 anos você trabalha com adestramento, mas eu imagino que bem antes e que desde criança você gosta de cães, não é isso? Desde criança eu sempre fui louco por bicho, tudo que era animal. Morava no Rio de Janeiro, gostava de ir para zoológico, eu gostava de ver bicho, gostava de dar a volta em jardim botânico. Mas no Rio de Janeiro aconteceu uma cena que pouquíssimas pessoas sabem. Um dia eu estava brincando na rua, eu morava do lado de uma rua fechada. Você é daqui ou é do Rio? Eu sou de Fortaleza. Totalmente diferente. Totalmente diferente. E aí eu tava brincando nessa rua, me afastei um pouco, não lembro se era meu pai que estava na hora, e tinha um cão solto na rua. Sim. Esse cão veio me cheirar, só que eu era pequeno. Tinha quantos anos, mais ou menos? Eu era bem novo, eu não lembro a minha idade, mas esse cão, ele era da altura do meu tórax. Era um cão grande, mas era um cão dócil. Ele veio, me cheirou e foi embora. Só que eu fiquei com tanto medo que eu fiquei encurralado na parede e ele veio me cheirar e a imagem que eu tinha na minha cabeça era de um cão da altura do meu tórax me cheirando. E eu fiquei com o olhinho fechado assim, me tremendo. Quando eu abri o olho, o cão não estava nem mais na rua. Então eu fiquei lá paralisado durante muito tempo. Conforme eu fui crescendo, a imagem mental desse meu cão era a mesma. Só que eu saí de um garotinho para um homem de 1,80. Homem adulto. Então eu com 1,80, o cão era quase um cavalo, não era um potro assim na minha cabeça. E eu tive fobia a cães durante muitos anos. Durante grande parte da minha vida eu tinha fobia a cães. Pouquíssimas pessoas sabem disso. E desde então, quando eu via os adestradores, eu ficava encantado, porque eles conseguiam interagir com louvor com aquilo que era o meu objeto de medo. Era aquilo que me fazia ter medo. E você queria, na verdade, a partir daí você passou a observar e querer se desafiar para perder esse medo, não é isso? Exatamente. E eu, quando caminhava na rua, tinha vezes de eu atravessar a rua quando via um cachorro. De qualquer tamanho? Qualquer tamanho. Às vezes um poodlezinho pequeno. O trauma realmente ficou, né? Em especial se fosse branco, então, que era a cor da pelagem daquele cão, me fazia atravessar. E aí, Deus é maravilhoso, eu comecei a namorar com uma moça que tinha um Akita, todo branco. Sim. E esse cão, eu morria de medo dele. Eu só tinha contato com ele ali pela grade, assim, pelo lado que ele ficava da casa, porque eu tinha medo, ainda mais que ele era branco. Ele sentia que você tinha medo porque o cão sente, né? Ele percebia, mas eu também tinha curiosidade de interagir com ele. Ao mesmo tempo que tinha medo, eu tinha aquela curiosidade. E eu como sempre gostei de bicho, eu não tinha nada contra o cão, eu só tinha medo. E essa minha ex era estudante de arquitetura, ela ficava fazendo os projetos dela e eu não tinha o que fazer, ficava assistindo TV e ficava assistindo os programas do César Millan. Comecei a assistir muito e comecei a observar no cão dela, que eu sempre fui muito observador, o que o César Millan chamavam de bandeiras laranjas, bandeiras amarelas, que eram sinais de alerta. Eram parâmetros comportamentais do cão que estavam indicando que aquele animal estava sob estresse, que aquele animal estava muito dominante, que aquele animal poderia vir atacar a família. E você conseguiu observar nessa Akita o quê? Quando ele ia comer, se aqui fosse o potezinho de comida dele, ele já começava a abraçar assim, o pote de comida, que é um sinal de dominância, é um sinal que ele está querendo reter aquele recurso. Ele tinha um corpo muito tenso. E você percebeu, né? E percebi isso com base nele, no que você tinha assistido. Com o que eu tinha assistido. E aí eu comecei também a me questionar. Eu fiz, poxa, que homem fuleiro eu sou, que eu tô vendo o cachorro da minha namorada, pode vir atacá-la, pode vir atacar a família dela e eu tô aqui parado sem fazer nada. Preciso tomar atitude. Preciso tomar atitude de homem. E aí eu tomei essa atitude, respirei fundo, disse pra família dela que ia passear com ele. Todo mundo ficou assustado, surpreso, porque ninguém saía com esse cão mais há meses, porque esse cão puxava muito no passeio. Ninguém sabia que eu tinha medo de cachorro. Ninguém. Até então ninguém sabia. E aí eu fiz, não, vou sair com ele. Aí fui, botei a guia nele, me tremendo todo. E o momento? E como foi assim, o colocar a coleira até sair, passear?
misericórdia, velho. Eu não sentia nem calor, porque o sangue foi tudo pra musculatura, o estômago esfriou logo, o rosto esfriou, fiquei pálido. Mas o cachorro, como é que ele agiu, assim, quando você pegou e tal? Ficou de boa ou rosnou pra você? Ele era um cão dócil. Ele tinha um temperamento maravilhoso, ele tinha uma índole maravilhosa, só que ele estava estressado. E ele estava passando por uma situação ali que as pessoas também não sabiam se comunicar com ele, não sabiam entregar para ele as necessidades dele, e isso o afetava. E você teve essa percepção, né? Tive essa percepção. No começo ele não me respeitava nada, mas não me atacava. Ele queria interagir com o ambiente, queria interagir com outras coisas. A partir do momento que eu comecei a levar ele para passear, que eu comecei a interagir com ele, que eu comecei a aplicar técnicas, eu comecei a ver uma resposta dele, uma resposta positiva dele. E aquilo me fez bem. Porque aí eu comecei a entender o que eu via na TV e comecei a ver que existia uma saída para o meu medo. Nesse meio tempo, a minha mãe, ela se mudou para uma casa... Como é que eu vou curar meu medo? Adestrando cães. Dessensibilizando. Dessensibilizando. Seria o termo correto. Pedagógico. Esse é o termo, sim. perdão, psicológico para isso. E aí... eu comecei a ver o cão cada vez mais relaxado. O cão que puxava no passeio parou de puxar. O cão começou a interagir mais comigo. O cão começou a ficar mais obediente com as pessoas da casa. Você se tornou a referência quando chegava lá na casa, né? Dia de sábado, se eu não fosse para casa dele, ele ficava uivando, porque eu só ia na casa dela, só tinha interação com ele aos sábados. E então ele começou a sentir sua falta. Aquilo tudo começou a fazer um bem imenso para mim. E minha mãe foi para uma casa... ela precisava de um cão. Aconteceu na academia eu falando, pô, cara, minha mãe vai morar numa casa, eu preciso de um cão de guarda. Tinha um rapaz que estava doando dele, porque ele era casado, se separou, o cão ficou na casa da esposa e ninguém cuidava do cão. Eu vim saber depois que esse cão ficou 1 ano preso numa corrente. Meu Deus. Porque todo mundo tinha medo do cão. E como é que ficou o temperamento do cão? Graças a Deus o cão era maravilhoso. Deus é maravilhoso. Mesmo tendo ficado esse tempo todo preso. Esse cão... ele teve outros problemas de saúde. Quando eu peguei ele estava com anemia, otite nos 2 ouvidos, ele estava com dermatite e tinha um outro problema de saúde que eu não estou lembrando. Então, ele já estava tão debilitado que ainda que ele quisesse lutar, estava complicado. E ele fedia, meu Deus do céu, ele tinha um fedor horrível, porque como ele estava preso numa corrente, ele fazia xixi, aí vinha para cá. Aí depois ele tinha que fazer xixi aqui. Chegava uma hora que ele deitava no lugar onde ele já tinha feito xixi. E as pessoas da casa tinham medo de botar comida para ele. A ex-sogra desse meu amigo aqui tinha dó do cachorro e jogava resto de comida e ração para ele. E aí eu peguei esse cão, na primeira vez que eu peguei, parece que foi uma coisa divina mesmo. Ele me entregou o cão na corrente, o cão olhou para mim, a gente saiu para passear e deu tudo certo. E eu não tinha a menor técnica, e eu tava morrendo de medo, porque ia ficar com minha mãe. Eu fiz, eu vou botar a mão na boca desse cachorro, que se ele morder vai ser eu, não vai ser minha mãe. Uma coisa totalmente errada. Aí fui lá e meti a mão na boca dele para ver se ele ia morder ou não, ele lambeu. Não fez nada. Não fez nada. Aí eu fiquei com ele. Por alguns dias, né? Não, levei ele para casa da minha mãe já, na hora. E aí fui morar com minha mãe para ficar perto dele. Só que ele, conforme ele foi se recuperando, ele foi sendo, vou dizer assim, grato, né? Era visível que ele estava muito entregue a mim e minha mãe, que ele estava muito confiante, que ele estava feliz, estava se recuperando. Eu fui levando no veterinário, fui tratando, mas eu vi que existia a necessidade de eu adquirir técnicas que eu não tinha, porque era um cão de temperamento muito forte. Grande. Era um cão de seus 40 e poucos quilos. Apesar de não ser o padrão da raça, ele era muito forte para o padrão da raça e tinha um temperamento muito forte. Eu já percebi que pessoas, quando chegavam no portão, ele já não aceitava, ele já latia, já ia para cima. Na rua, se começassem a olhar muito no olho dele, ele já... E aí, Henrique, você, a partir desse cão, não do Akita, o Akita, digamos que foi o despertar, né? Foi o despertar, foi a porta de entrada. Mas esse cão foi o que você começou a aplicar os seus conhecimentos, a ler sobre, né? Porque... E aí eu viajei, tudo na minha vida foi... Deus foi muito bom para mim, para me colocar no meio do adestramento. Eu ia ter um curso aqui em Alagoas, era um curso que ia ser feito em parceria com o pessoal do Canil do Bop, isso há 11 anos atrás. E eu mandei mensagem pro pessoal e fiz, olha, eu sou faixa branca, eu não sei de nada, eu posso participar? E fez, pode sim.
E o curso não deu quórum, não deu público suficiente. Aí o organizador do curso me mandou uma mensagem, fez, tem um gringo que está fazendo um curso lá em Sergipe, agora lá vai ser mais caro. Você quer ir com a gente? Vai eu e vai um amigo nosso, vai um amigo meu. Aí eu fiz, quero, pô, pode rachar o combustível, tudo pode. Eu fiz, vai dormir aonde? Isso era muito novo, tinha 20 e poucos anos, 26 anos, e nunca tinha viajado assim para fazer curso, para fazer nada. Aí ele fez, não, cara, compra um colchonete, tu vai dormir num quarto lá, tem que ver como é que vai ser. Eu digo, não, beleza, onde é que eu compro? E aí, para mim, foi bacana, até porque eu fui me desenrolando, fui me aventurando em outras situações. E aí a gente foi para Sergipe, daqui para lá já foi 1000 histórias, porque o carro quebrou no meio do caminho. Nossa! A gente foi de Propriar até Aracaju de guincho, dentro do carro que estava em cima do guincho, tudo chacoalhando, enfim, a gente chegou lá. Quando chegou lá, o curso foi com o Marco Cosquensalo. O Marco Cosquensalo, para quem não conhece, ele foi campeão mundial de Schutzhund, que é uma prova de adestramento. Ele foi finalista diversas vezes. Ele formou adestradores no mundo todo. Ele é oficial da reserva do exército finlandês e ele é tido como um dos melhores figurantes do mundo. Que o figurante é o adestrador que forma o cão de proteção. Sim. Chegando lá, eu lembro que teve um adestrador muito experiente, o Valdir. Ele já tinha um cabelinho grisalho, já era um senhor. Ele olhou pra mim e fez, menino, eu tenho inveja de você. Aí eu fiz, não, pô, eu que tenho inveja de vocês. Pô, vocês estão fazendo aí tudo, eu não sei nada. Anos-luz, né? Anos eu tô luz à minha começando. frente. Aí ele disse, então, mas você tá começando aprendendo certo. A gente tá tendo que desaprender para aprender de novo. Sei como é isso. Você já tá... Quando você começa do zero, que tá com a mente limpa, que tá, né, com a mente... sem nenhuma informação errada, você aprende de maneira diferente da forma correta, né? E aprende muito mais fácil. E sem vício. Sem vício, exatamente. E aí, eu já tive essa sorte de aprender direto com o Cosquensalo. Quando eu voltei para Alagoas, fiquei treinando os cães de amigo, fiquei treinando com o pessoal que me levou. Aí de lá eu já viajei, já fui para Pernambuco para fazer curso de handler. Apresentei cão em exposição e era só cães de temperamento muito forte. Eu achava lindo os cães. E conseguia você, né, no seu início, quando despertou para o adestramento, você conseguiu esses animais de temperamento forte reverter a situação, conseguir mantê-los de uma forma para que eles não atacassem ninguém ou ficassem educados, mudassem um pouco o seu temperamento? Consegui porque eu comecei a me ver neles. Isso para mim foi muito bacana. A minha família é uma família assim, de pessoas muito enérgicas e muito diretas. Então, às vezes, a resposta que minha família dá, às vezes parece uma cortada, mas não é. É o jeito de falar. Sim. Um dia, uns amigos estavam lá em casa e minha avó dizendo, não, filho, leva isso, leva isso, leva isso. Eu fiz, avó, mas você vai ficar sem. Você quer que eu leve mesmo? Eu não estou falando para você levar, menino. Então, assim, para as pessoas, às vezes, é uma resposta um pouco mais ríspida, mas para eles... Né? Minha avó olha assim e diz, olha, eu vou comer banana, mas eu não vou te dar, não. Você fica com raiva? Sabe? Ela dá umas respostas meio assim, ela diz umas coisas meio assim, mas diz na lata. Não ficam falando por trás. Não tem hipocrisia. Então, quando eu comecei a ver que aqueles cães, muitas vezes, eles nem tinham um temperamento tão forte assim, só eram cães que não estavam sendo entendidos, não estavam entregando para ele as necessidades dele, eu digo, pô, cara, isso acontece comigo também. Às vezes eu preciso treinar, eu tô batendo o saco ali, tem gente que quer ficar conversando, que eu luto desde os 12 anos, né? Então, eu quero treinar, tem gente que entra na frente do saco de pancada, já aconteceu na academia uma vez de eu quase chutar uma pessoa, porque eu treinando a pessoa, eu não estava respondendo direito, porque eu estava hiper concentrado, não estava nem ouvindo o que a pessoa estava falando. A pessoa entrou na frente do saco de pancada. Eu digo, vai, quase toma um chute. Então, eu comecei a perceber a mesma coisa nos cães. Eu fiz, pô, quando eu estou treinando, eu estou calmo. Quando eu estou correndo, quando eu estou malhando. E esses cães, será que não é a mesma coisa? Então, quando eu ia correr, eu levava um cão. Aquele cão, quando voltava, já voltava relaxado. E aí você começou a aplicar técnicas para que o animal relaxasse, deixasse de ficar estressado. Sim, e aí eu, quando voltei do curso do Cosquensalo, já comecei a treinar os meus. E aí eu comecei a ver o resultado do treinamento. Comecei a ver os cães mais calmos, comecei a ver os cães mais concentrados, comecei a ver os cães mais equilibrados, eles se doando cada vez mais pra gente. Era um cão que eu levantava, ele já olhava pra mim e dizia, bora? Alerta. Já querendo treinar. E a partir daí eu fui adquirindo outros cães, peguei uma filha do Jaga, que foi a gringa. Aí minha mãe me deu uma outra cadela. E aí foi quando o Henrique começou a fazer o nome dele, né?
Comecei ainda, mas dentro de uma forma ainda amadora. Num círculo ainda muito pequeno. Porque esses primeiros cães foram os meus laboratórios. Ele foi um processo de aprendizado, porque o treinamento, ele é prático. Ele não é só teórico. Sem dúvida. E não é uma coisa que você consegue baixar um questionário e você com você mesmo tá exercitando ali. Vai depender, inclusive, do animal, né? Eu acho que você, como adestrador, sabe muito melhor do que eu de que você precisa entender o animal, o dia a dia dele, como é que o tutor cuida dele na sua ausência para poder aplicar treinamentos para minimizar o estresse ou algum tipo de situação. Então, você tem que conversar com o tutor, você tem que dizer, olha, eu estou ensinando ele a fazer dessa forma. Se eu for embora e você não continuar fazendo dessa forma, não vai adiantar nada eu estar aqui adestrando o animal. Fora as questões genéticas. Às vezes o animal tem um impulso para uma coisa, às vezes o animal não tem impulso para outra, às vezes o animal tem uma motivação inata para algo, ele não tem aquela motivação inata para aquilo. E as pessoas ficam sem entender. E aí, quando eu fui por conta do adestramento do meu canil, eu fui para o mercado pet, que foi quando a gente se conheceu, quando eu era vendedor. E eu estava feliz, graças a Deus trabalhei em empresas maravilhosas, onde eu aprendi muito, que eu uso até hoje, as coisas que eu aprendi. Tive treinamento direto do laboratório, direto de laboratórios gigantescos. Eu passei por treinamentos que foram maravilhosos para mim, mas já numa área farmacêutica, numa área de ração, mas me deu um conhecimento que eu não tinha. E aí, quando eu trabalhando, eu olhava assim para as pessoas dentro dos pet shops, eu dizia, meu Deus do céu, como esse cão está sofrendo. E as Você pessoas percebia, né? E o tutor não percebia, achava que era só birra do cachorro. E às vezes tinha cena que teve uma que era um Yorkshirezinho, eu entrei no pet shop, eu vi que o cachorro estava querendo atacar, ele estava muito tenso, muito estressado, o corpo dele todo duro assim, e todo mundo achando ele lindo. Eu fiz, meu Deus do céu, esse cachorro está sofrendo, esse cachorro vai adoecer, cara. E aí eu não aguentei, era uma idosa, comecei a conversar com ela, ela fez, não, meu cachorro é calminho, eu fiz, esse cachorro vai morder. Aí ela fez, não, ele não morde. Eu fiz, você quer ver que morde? E eu tava com um sapato assim de couro, e o cachorro era pequenininho, eu fui e botei o pé perto. Rapaz, parecia aquelas cenas de desenho, eu tentando tirar o pé e ele vindo pendurado assim. Meu Deus. Ele já estava preparado, na verdade, né? Para o ataque. E ela não percebeu. Através dos parâmetros comportamentais dele, da leitura do cão, coisas que eu aprendi no adestramento. E eu disse para ela, senhora, eu sou um homem grande e estou com um sapato que me protege. Se fosse uma criança, uma pelezinha fina, olha o trauma que ia ficar. Sim. E eu falei para ela, eu sei o que é ser traumatizado com cão. Eu sei o que é ter fobia a cães. Não é bom, não é uma vida boa, não é uma vida agradável. Você não tem bem-estar. E conscientizei ela, comecei a conversar. E o que eu passei para ela naquele dia, ela começou a aplicar e o cão teve uma melhora. Ela ficou um pouco retraída de treinar o cão, porque no Brasil nós não temos a cultura do adestramento. Exatamente. Infelizmente. Tanto que na faculdade, né, depois eu fui fazer faculdade veterinária, dentro da faculdade, muitas vezes quando eu falava do adestramento, muita gente já ficava assim. E existe ainda um agravante. É que como o mercado pet é um mercado um dos que mais cresce no Brasil, tem muito dinheiro ali no meio, começa a atrair os aventureiros. Então, às vezes, o cara, ele não tem formação nenhuma, nem escolar, ele começa a assistir vídeo de YouTube, começa a assistir vídeo de Instagram, isso aí eu faço. Começa a se aventurar por conta do dinheiro. Começa a fazer de forma errada, sem técnica nenhuma. Começa a machucar cão, começa a traumatizar cão. Eu tô com um cão hospedado lá em casa, o pessoal que me segue, né, até deixar aqui, né, é o @HCadestramento, eu tô com esse cão hospedado lá em casa. E a história toda em volta é tudo uma maravilha. Assim, a família que cria ele, a pessoa que me contratou, é um bodybuilder. Competidor, foi campeão brasileiro 2 vezes, campeão overall, foi viajar para competir. O rapaz está hiper ansioso. Eu, como sou ex-atleta, né, eu competia no boxe, competia Muay Thai, competia jiu-jitsu. Eu sei como é a vida de atleta. Você sabe como é. Os pais são idosos, o cão tá reativo e ele dizendo para mim, meu Deus do céu, eu não sei como é que eu vou competir, eu tô já desistindo, tá tudo pago, mas eu vou desistir da minha competição porque eu não quero deixar meus pais sozinhos com o cão. Aí eu fiz, cara, calma, deixa o cão lá em casa, pô, não tem problema. Ele, não, mas não sei o quê. Aí quando ele me viu trabalhando com o cão dele, quando eu bati o olho, eu já vi que o cão estava estressado, que a comunicação entre a família e o cão não estava boa, que não estão entregando as necessidades do cão, que o cão é medroso, é um cão hiper inseguro. E, na verdade, um cão, quando é medroso, a maneira dele se defender é reagindo, mordendo, e a forma atacando. Que ele morde é diferente. Isso é muito curioso, porque é uma coisa até que eu quero deixar esse recado. Isso é uma das
coisas mais importantes dentro do adestramento. Não é o condicionamento comportamental, não é o movimento que eu faço. Eu posso pegar essa caneca aqui e entregar para você feliz, eu posso entregar com raiva, eu posso entregar triste, eu posso entregar de várias formas. A minha emoção é o que vai fazer a grande diferença. Então, o adestramento, a parte mais importante do adestramento é o condicionamento emocional, não é o condicionamento físico, não é o comportamento, não é como o cão senta. E isso é algo que é natural do cão. Quando ele quer se defender, normalmente ele morde, a gente chama de morder de bico, morder de meia boca. Ele morde assim com a ponta da boca, com os dentes incisivos, com o canino. Um cão, quando ele quer predar, ele enche a boca, ele agarra com mais vontade. Um cão, quando ele quer subjugar, ele morde, chacoalha muito, joga para o chão, bate a caça ou o que ele mordeu nas paredes, morde em coisas perto, arremessa, bate em coisas perto, porque ele quer vencer. Então, a forma que ele morde também mostra como está o estado emocional dele. E aí eu vi o cão já rosnando muito, arrepiado. Quando eu dobrei assim a guia e joguei assim na direção dele. Ele tentou morder a guia, já foi mordendo de bico. E aí o rapaz chegou, meu cliente chegou, o Fernando chegou, e eu fiz, o cachorro já mudou. Eu digo, olha, nele ele confia, nele ele se sente seguro, e passei para ele o que vi. E ele viu que eu, com toda a calma do mundo, fui com cuidado, o cão tentando me morder tudo, lacei o cão, levei ele para passear. No passeio eu fui percebendo várias coisas que eu fui conversando com ele. Eu fiz, eu percebi que quando o colar de elos, o pessoal chama erroneamente de enforcador, tá? Mas é um colar de elos. É uma ferramenta para comunicação, não é uma ferramenta para enforcar o cão. Quem enforca é uma pessoa que precisa, né, de treino, precisa de terapia, ou às vezes ser preso, a depender da situação. E aí eu fui conversar com ele, ele fez, cara, ele teve um outro treinador antes de você, eu não estava gostando dele, e teve uma cena que o cão não foi subir a escada, ou não foi descer, alguma coisa assim, e ele levantou o meu cão, ele começou a puxar a guia, o que enforca o cão, levantou o meu cão que tirou as 4 patas do chão. E é um American Bully, é um cão pesado. Quando ele me falou isso, aí eu fiz, esse cão já estava... um cão já é ansioso, já é medroso, já é um cão que está estressado. E ser erguido dessa maneira... E o contato humano que ele tem é de tomar pancada. Eu falei, não, cara, se fosse ninguém chegava nem mais perto de mim, velho. Eu até fugiria daqui. E esse cão tá hospedado lá em casa. E como é que está o temperamento dele hoje? Cara, depois de você ter feito o treinamento correto, dentro de mim é uma graça, porque quem chegar lá e me ver trabalhando com ele acha que eu sou doido, porque tem hora que ele começa a rosnar, eu acho engraçado. Tem hora que eu fico triste, porque a depender da situação, quando ele quer se impor, às vezes eu fico rindo, que eu digo, cara, não precisa disso. E ele é pequeno, é fortão, mas é pequeno. Fortão. Mas é pequeno. E eu tô acostumado a lidar com cães de 40, 50, 60 quilos, às vezes filhotinho, mas eu treinei em torno de 400 cães na minha vida. Então não é novidade para mim aquilo. Só que ele é muito medroso. Eu cheguei em casa ontem à noite, aí fui mexer no canil do lado dele e tava tudo escuro porque o interruptor que acende as luzes do canil é do canil onde ele tá. E eu não quis entrar logo, fui mexer nos meus outros cães. Aí ele começou a rosnar e latir para mim. Eu fui em casa, peguei uma lanterna, fui em casa assim, porque meu quintal tem 30 metros assim, de comprimento, a distância do canil para minha casa. Fui em casa, peguei minha lanterna e voltei. Aí acendi, aí ele parou. Ele estava relaxado. Então o que aconteceu? Ele, como não via a minha linguagem corporal e ele não foi bem educado, ele tá tão nervoso que ele não tá usando o faro dele, não tá usando a audição dele, ele não percebeu que era eu e ficou com medo. Entendi. E por ficar com medo, ele começou a ficar muito reativo, disparou, porque o que acontece? A reação de fuga ou luta, ela é desencadeada quando a integridade física ou psicológica está em jogo. Então, se aqui é a comida do cão e eu estou disputando a comida com ele, isso coloca a integridade dele em jogo, coloca a vida dele em jogo. Se eu sou uma ameaça para ele, ou ele vai fugir ou ele vai lutar. Porém, existe uma coisa que é muito interessante e as pessoas não se dão conta. Se a gente pegar, botar num plano cartesiano assim, aqui, o máximo daqui é a luta, o máximo daqui é a fuga. O meio é o congelamento. E existem infinitos comportamentos entre um lado e entre outro. E tem aquela história que a pessoa colou as placas. Rapaz, eu não tive reação. Estático, parado. Aquilo é um mecanismo de fuga ou luta. Porém, existem tantas informações passando ali de um neurônio para o outro. O teu cérebro, ele tá tendo que digerir tantas informações que você paralisa. Que ele trava.
Exatamente. É igual um computador ou um celular quando trava. É exatamente a mesma coisa. Isso acontece com cães e acontece com a gente. Então, na reação dele, ele estava ali, travado. Quando eu cheguei um pouco mais perto, ele vocalizou, que é uma coisa que acontece. Isso, inclusive, é um erro das pessoas quando vão se aproximar do cão. Quer se aproximar como se fosse um bebê. Então, olha, olho no olho, que para nós é educação, para o cão é enfrentamento. Aí o cão já, peraí, olho no olho. Aí a pessoa começa a mostrar os dentes. Ah, olha que coisa linda. Aí o cão entra, peraí, olho no olho, mostrou os dentes. O cão começa a achar o quê? Ele está seguindo o protocolo, ele está seguindo os parâmetros comportamentais de algo que vai me atacar. Aí muda o corporal, se aproxima, invade o espaço. Para piorar a situação, começa a vocalizar. Ai, meu, coisa linda. Aí vai com a mão. O que acontece depois que existe olho no olho, que existe mudança corporal, invasão de espaço e vocalização? Na linguagem dos animais, o próximo passo é ou submissão ou ataque. Então, o cão acha que vai ser atacado. Então, quando a pessoa vem olhando o olho no cão, sorrindo, inclinando o tronco para frente, esticando a mão... Falando, né, e falando, invadindo espaço, o cão acha que você vai matar ele, velho. Então, o cão se defende. O cão começou a achar que eu ia atacá-lo. Aí, o que eu fiz? Peguei a lanterna para ele me ver. Aí, a partir disso, ele parou. E outra coisa, eu ignorava o comportamento dele. Os comportamentos que não são reforçados, ele tende a desaparecer. Imagina a cena, você chegou lá para treinar na sua academia, você super concentrada. Aí vem aquele cara, eita, como você tá linda hoje. Aí você ignora. Eita, não sei o que, vamos tomar um café mais tarde. Aí você ignora. Ele vai ficar cada vez mais insistindo. Chega uma hora que ele diz, meu Deus do céu, que mulher chata. A mulher me dá R$1 de valor, filho. Não, eu vou para outra. Pronto. O comportamento, não estou dizendo que você deva fazer isso, que em alguns casos o cara merece filho, para, né? Mas assim, é só um exemplo para as pessoas entenderem que alguns comportamentos, quando eles são ignorados, eles param de acontecer, eles cessam. Isso é científico. É a mesma coisa que quando a gente está chegando em casa, o animal começa a latir eufórico de uma maneira. Naquele momento, quando a gente chega, Henrique, a gente deve o quê? Ignorar o animal para ele parar aquela euforia ou deve passar a mão na cabeça ou... Dicas de Henrique. Quanto mais atenção você der para esse animal... Assim que chegar em casa... Para ele é um reforço positivo. E os reforços, eles tendem a fazer com que o comportamento se repita ou que a intensidade aumente. Então, quanto mais atenção você der nesse momento, mais ele vai ficar efusivo com você, mais ele vai ficar alegrão. Se é isso que você quer... Massa. Se você quer um cão calmo e equilibrado quando você chega em casa, ignore. Quando ele estiver calmo e equilibrado, aí você vai lá e dá atenção. Porque aí você reforça o comportamento que você quer. Uma coisa que as pessoas não entendem é que adestramento, educar um animal é se comunicar com ele, mas de forma eficiente. Você é comunicóloga. Objetiva, né? Você sabe que se você começa a falar comigo em chinês, eu não vou entender nada. Se você começa a falar comigo se mexendo muito, jogando a caneca em mim, que para outra cultura talvez isso seja educado, eu vou ficar, meu Deus do céu, o que está acontecendo aqui? O cão é do mesmo jeito. Então as pessoas, eles tratam o cão de um jeito, mas querendo que o cão se comporte de outro. Eu gosto de um cão com muita energia. Então quando o meu cão começa a levantar a cauda, começa a pular, começa a demonstrar muita alegria, eu acho massa. Então eu dou o braço para ele, ele sobe no meu braço, eu faço carinho, eu começo a brincar com ele, começo a olhar no olho dele, começo a mexer assim, que pro cão é um convite, é brincadeira. Ele começa a reproduzir o comportamento, eu corro para um lado e pro outro, pego um mordedor, faço cabo de guerra, mas eu gosto de cães assim. Eu tenho 3 Malinois em casa. Tem cachorro meu que faz 5 km de trote comigo, 6 km de trote comigo, com o rabinho abanando, chega em casa, vai brincar com os outros cães. Eu gosto disso. Vamos lá. Henrique, falar pelo menos 5 dicas para as pessoas que... eu não tenho como pagar o Henrique por enquanto, mas o Henrique pode me dar 5 dicas para eu poder cuidar do meu animalzinho em casa. Por exemplo... meu cachorro late muito quando chega uma moto, vamos supor. O que eu devo fazer? Vou falar algumas dicas fundamentais, que são fundamentos do adestramento, tá? E fundamentos do que eu aplico. Sim. Primeira coisa, as pessoas confundem, se preocupam muito em o que fazer para corrigir um comportamento. Ao invés de você querer dizer não para o cão, começa a dizer qual é o sim. Ao invés de eu chegar para o meu filho e brigar com o meu filho cada vez que ele, sei lá, for fazer carinho onde não deve numa pessoa, eu vou ensinar ele a estender a mão e apertar a mão da pessoa. Então, antes de a gente se preocupar com o não, vamos se preocupar com o sim. Passou uma moto, vamos supor...
muito antes de passar a moto, eu já vou com o cão filhote, o cão chegou lá em casa, botar um filme de ação, botar em um filme de videogame. Mas às vezes a gente nem tem como evitar que o motoqueiro chegue em casa, né? Mas muito antes, o cão chegou em casa, eu já vou simular todas as ações que esse meu cão vai ter durante a vida dele. Então, eu boto um filme, eu boto uma música, vou recompensando o comportamento que eu quero do meu cão. Se eu tenho receio que o meu cão fique latindo muito, primeira coisa que eu vou fazer é evitar vocalizar para o meu cão. Eu vou evitar ficar falando com o meu cão. Porque então, se o cão estiver latindo e você disser assim, pare, não pode, por exemplo. No momento exato, o problema já existe. É o que você quer dizer. O problema já existe. Primeira coisa, toda vez que eu for falar com ele, eu vou apagar fogo com gasolina. Quanto mais eu falar, mais energia eu vou dar. Então, eu estou dizendo, não. O que ele está entendendo? Vai. Entendeu? Primeira coisa que eu vou fazer, ignorar. Segunda coisa que eu vou fazer, gastar a energia desse cão. A maioria das pessoas não gasta a energia do cão o suficiente. Terceira coisa, entregar as necessidades do cão. O cão tem energia mental, o cão tem necessidades mentais, necessidades sociais, necessidades físicas, necessidades afetivas. Tudo isso eu vou entregar para o cão. Vou passear com ele todo dia, eu vou enriquecer o meu ambiente e não é caro. A depender do cão, se for um cão de grande porte, eu chego num açougue, ganho o osso dele, chego num pet shop, pego lá o osso, a orelha, casco, chifre, entrego para o meu cão. Depois paro de vocalizar com ele. Depois disso tudo, que eu gastei as energias dele, que eu entreguei as necessidades dele, que eu trouxe ele para o bem-estar, que ele está bem, que ele está pleno, ele está vivendo uma vida saudável, aí sim, eu vou gerar um barulhinho, que seria o barulhinho que faz ele latir, e vou recompensar quando ele não latir. Ah, mas como é que eu vou recompensar se ele sempre late? Fácil. Ele está vendo o objeto na minha mão, ele está vendo o frango na minha mão. Então, o foco maior dele vai ser na comida. Para facilitar isso, eu pego nos horários da refeição dele. Se o meu cão come 3 vezes por dia, eu vou fazer 3 vezes por dia. E outra, uma coisa que as pessoas confundem, é muito mais importante a constância do que a intensidade, ou que o volume. Eu não preciso treinar 3 horas com o meu cão. Ontem eu fiz um treino com o Morfeu de 3 minutos, de 5 minutos, porque ele precisava ficar parado 1 minuto. Se ele precisasse ficar parado 10 segundos, eu tinha feito treino de 30 segundos. E olha que no nível dele, eu fui pra rua com o Morfeu, para quem não sabe, é um pastor belga malinois, que você conheceu, é um cão de guarda. Levei ele pra rua com 5 cães soltos, botei ele no deita, me afastei 20 passos, marquei 1 minuto e meio, na verdade, voltei e recompensei ele. Fiz 3 vezes, parei meu treino, fui caminhar com ele. Tudo certo. Tudo certo. Bora lá. Todo dia é uma coisa. Outra dica, todo dia interaja um pouco com o seu cão. Ainda que você não tenha tempo, eu conheço gente que tem uma vida corrida. Ai, meu Deus, deixa cachorro em creche todo dia. Cara, não tem problema você deixar o cachorro. Não tem pra que deixar na creche todo dia, né? Se você puder... Se você puder dar uma atenção pro teu cão, entregar as necessidades dele, não precisa. Se você não pode, terceirizar a responsabilidade vai ser a melhor opção. Porém, não é eficiente. E o problema não está às vezes está na creche, mas normalmente não está na creche. O que acontece? É que a pessoa não tem tempo pro cão. Vai dizer, cara, por que você vai ter tempo? É a mesma coisa. Eu vou começar um namoro e eu não tenho tempo para minha namorada. Eu vou começar um namoro e eu quero ter 10 outros relacionamentos. Cara, não começa o relacionamento com ninguém, pelo amor de Deus. Uhum. Então, a partir do momento que você se propõe a ter uma relação, a ter um bicho, o cão, ele é inocente. O cão, ele é imputável juridicamente. Quem responde é a família. Sim. O cão, ele não tem liberdade de escolha. O cão, ele não sai para passear a hora que ele quer, ele não come a hora que ele quer, ele não faz nada se não for pela família, se não for através das pessoas que estão criando ele. Então, você tem a responsabilidade com aquela vida. Bicho, vai lá, se dedica. Eu tive um problema numa faculdade uma vez, porque a moça estava dizendo que não tinha tempo pro cão, começou a reclamar do cão, e eu fui dando conselho, faz assim, e nada. Eu fiz, cara, pra que tu tem um cachorro, velho? Tu não tem tempo para ter o cachorro, tu não tem tempo para passear, tu não tem tempo para treinar, tu não tem tempo para brincar, você não tem tempo para ficar com ele. Pô, é uma muleta psicológica que quando você tá triste, quando você tá mal, você lembra do cachorro, quando você tá bem, você não lembra. Vai, pelo amor de Deus, procura um psicólogo. A pessoa ficou ofendida, mas eu sei que eu exagerei. Eu exagerei, mas... Poderia ter pegado um pouquinho mais leve. Mas assim, mas o cão não pode falar isso pra pessoa. Esse é o problema. Tem razão. Ele não pode falar. Ele fala, ele se comunica. Ele tem uma linguagem mais que nem todo mundo identifica, né, Henrique? E aí o cão tá estressado, o cão tá com lambedura, o cão tá destruindo tudo dentro de casa, o cão tá se roendo todo. E as pessoas... Eu não sei por que ele faz isso. O cão tá todo tenso, tá reativo, tá latindo, tá atacando todo mundo. Isso é engraçado. O cão da fulana não é assim. Aí tu vai ver a fulana... A maneira como ela cuida do pet é diferente. É outro. E aí vem só um outro aspecto.
a escolha do cão, cara. Eu sou hiperativo. Não dá para eu ter um cão parado. Eu posso ter um cão parado se eu tiver outro que seja doido. Se eu tiver um cão se eu só tiver cão parado, eu vou adoecer. Porque eu amo correr com cachorro. Sim. Eu amo entrar no meio do mato com cachorro. Eu amo ir comer e levar o meu cachorro. Tanto que eu gosto de fazer refeição em food truck, ou quando é em restaurante, eu peço para botar uma mesa do lado de fora e vou com o meu cachorro. Eu acho top. Então, se eu tenho um cão que não consegue me acompanhar, um cão que vomita no carro, um cão que é braquicefálico, né? Tem o focinho chato. Sim. Um cão que não pode meio-dia caminhar na sombra comigo. Não é um cão que dá para mim. Dá para outra pessoa que seja o oposto de mim, que seja mais parado, que seja mais tranquilo. A minha mãe, ela hoje está já com seus 60 anos, super ativa, mas já tem seus 60 anos. E não tem como sair com o mesmo cachorro que você sai por causa da força que ele tem, né? Mesmo que ele seja um cão que consiga andar na coleira de forma assim, né? Andar do lado do seu tutor, mas ele pode se assustar com alguma coisa ou ver alguém e de repente puxá-la, ou às vezes, né? Esse cão quer trabalhar mais do que você consegue entregar. Exatamente. A ametista, que é a cadela da minha mãe, a cadela que minha mãe cria, é um doce, é um amor de cadela. Super protetora, treinada para proteção, treinada para obediência. É um anjo, mas ela é uma cadela que não tem o preparo físico dos meus cães, dos meus Mali. A morfologia, a estrutura física é outra. Então, para minha mãe, é perfeita, porque protege a minha mãe, faz companhia com a minha mãe e tem o equilíbrio suficiente da minha mãe receber uma visita de uma criança e não dar acidente, da minha mãe andar no meio das pessoas e não dar acidente. Minha mãe bota ela no carro, é tipo vai para todo canto com ela. Quando não pode ir com ela, ela deixa comigo, eu vou para casa dela, ela pede pro meu tio cuidar. Minha avó é idosa, a mãe da minha mãe, dá super bem com a cadela. E como minha avó não está bem de saúde, né? Minha avó já está bem com a idade avançada e já está até com Alzheimer, tudo. A cadela ficou super protetora com minha avó, fica do lado dela o tempo inteiro. Aí minha avó chega para mim, menino, essa cadela não sai do meu pé, eu digo, ela tá te protegendo. E tipo, você chega para abraçar minha avó, a cadela já olha. Ela fica analisando. Se ela vê que minha avó tá calma, tá bem, que você tá calmo, tá bem, ela no máximo senta do lado da minha avó. Se você chegar muito, muito rápido perto da minha avó, ela já senta na frente e já fica esperando a sua reação para o que vem. Isso é um cão perfeito para uma família. Como é que isso foi alcançado? Treino, atividade física diária, brinquedo, osso para ela roer, para ela ter o que fazer, passar tempo de qualidade com a cadela, ensinar o cão a ficar sozinho, que as pessoas não ensinam e é importante. Não, mas sempre tem gente em casa. Beleza, se esse cão precisar fazer uma cirurgia e ficar internado, como é que faz? O cão nunca aprendeu a ficar sozinho. Você tem que viajar, vai viajar de avião, esse cão vai ficar numa caixa de transporte. Você já ensinou o seu cão a ficar numa caixa de transporte? Isso as pessoas não se tocam. Todo cão precisa de 3-6, caixa, corrente e canil. Eu acho um absurdo deixar um cão acorrentado. Você não precisa deixar o cão acorrentado. Mas 2 minutos, 3 minutos, 5 minutos, às vezes pra você amarrar um cadastro. Não é nada demais nesse caso. O problema é deixar diariamente, todos os dias, Isso é errado. Aí sim. Isso é errado. Porque como você mesmo mencionou, você disse que é importante passear, socializar, dar alimentos, retirar o animal dali, até porque você imagina o animal ficar prostrado num lugar. Agora, para encerrar, que a gente se deixar a nossa conversa, né? Eu já vim preparado para 4 horas. Eu sei. Eu já vim preparado, eu já comi antes de vir, já tinha desmarcado tudo à tarde. Então, eu quero que você, em uma dica, 1 minuto para a gente encerrar. A gente sabe que é necessário adestrador, sim. Mas se eu perceber que meu animalzinho tá andando na coleira e tá me puxando bastante. Essa é uma dica assim, que eu acho que é básica e a gente pode passar. O que é que eu devo fazer para tentar a coleira, o modo? O que é que eu devo usar? Lembra o que Buda dizia, o que eu não gosto em ti, eu corrijo em mim. Quase sempre quando o cão está muito ansioso no passeio, a pessoa que está com ele é ansiosa. Aquela história de que o cão é reflexo do dono, ele é parcialmente verdade, porque existem motivações que são genéticas. Porém, é você que está com ele. O Morfeu tem muita energia. Mas por que ele fica calmo? Porque eu tento controlar a minha hiperatividade. Eu gasto a energia dele. Então, entender o seu cão é importante, atender as necessidades do seu cão é importante. E quando o teu cão estiver puxando, observa se não é você que está ansioso, se não é você que está puxando a guia para trás, porque ele deu um passinho à frente. Passeio tem que ser estruturado. Durante um percurso, um momento, eu deixo o meu cão de lado,
tem um momento que eu libero o meu cão para o meu cão ficar à vontade. É diálogo, não é democracia, não é ditadura. Ter um animal, ter um cão é ter um relacionamento. E você tem que se relacionar de forma harmoniosa. Então, vai botar a coleira no teu cão, não fica agitando ele se você quer um cão calmo durante o passeio. Fica calmo. Ah, mas mesmo se eu ficar calmo, meu cão é agitado. Brinca com ele antes de passear. Se ele fica ansioso, dá um mordedor para ele, faz um cabinho de guerra, deixa ele morder, porque morder para o cão é antiansiolítico natural, baixa a ansiedade do cão, baixa o estresse. Então, às vezes, as pessoas veem os cães de guarda treinando, os estudos mostram que eles produzem dopamina, serotonina, entre outros neurotransmissores do bem-estar e da motivação quando eles estão treinando guarda e proteção, que para nós é assustador. Para quem não é do meio é assustador, mas morder para o cão faz bem. Então, se o teu cão é ansioso, antes de treinar, baixa a ansiedade dele com um remédio, né, com um processo natural. Bota ele para morder, se acalma, se controla, baixa o nervosismo, sai para passear com ele. É a melhor coisa. Eu faço isso todos os dias com o cão de cliente, sempre dá certo. Eu começo o treino do meu cliente dentro de casa. Quando eu saio, o cão já está mais calmo, né? E eu agradeço a você por ter vindo. Henrique Camilo, que está sempre conosco, ele sempre vem aqui conversar com a gente sobre assuntos importantes. Falou em outro momento sobre como é que é adestrar um cão e deu dicas super interessantes hoje no nosso podcast sobre como cuidar de pets. Contou um pouquinho do seu histórico, como tudo começou e que tudo começou a partir de um medo. Ele tinha medo, queria perder esse medo. Como foi que ele perdeu? Indo aprender como que faz para adestrar um cão. Então, gente, eu agradeço por vocês terem assistido. Até o próximo episódio. Então, quem quiser saber mais sobre o programa, sobre mais conteúdo, vai lá. Tem o nosso YouTube, tem também o Instagram, tem muitas informações bacanas, conteúdo rico para você saber um pouco mais. E até a próxima. Tchau, tchau. Programa Pet Vida. Apresentação: Deise Nascimento. Produção: Produtora Maná. Um oferecimento: Estúdio Jéssica Jordão, empoderando e harmonizando sua beleza.